Pulso Band News, com Guto Graça. A gente volta a falar sobre a tragédia na cidade de Petrópolis, na região metropolitana, e para conversar com a gente, trazer o panorama das redes sociais, o que você conseguiu monitorar até agora, Guto? Bom dia para você. Bom dia, na dificuldade de dar bom dia num dia como hoje, né? Mas primeiro a gente compreender que teve uma mecânica. Agatha, Pinho, ouvintes. O dia amanheceu com agressão no Big Brother, Bolsonaro na Rússia, metendo toda a pauta de humor e de política misturada, Neymar e Messi e Real Madrid em campo, ou seja, tinha muito assunto durante toda a tarde percorrendo rede social no Rio de Janeiro. Quando entra Petrópolis, a chuva, quando você tinha, entenda, as imagens são tão fortes que você sabe, quando você vê aquelas imagens, que a notícia já explode no Brasil e no Rio de Janeiro com o número de 6 mortes, mas você via aquela imagem e falava: vai vir mais gente, isso é uma tragédia em proporções enormes. Ou seja, às 19 horas já era 20% de tudo que se falava no Rio de Janeiro. E você tinha uma subdivisão do assunto, a dor, lembrança de casos anteriores, a revolta com a recorrência é 20% do sentimento, ou seja, é o maior sentimento que existe em relação à chuva, maior que a dor, é a revolta com a recorrência, que se soma a uma série de fatores que a gente já conhece. Preocupações com conhecidos, foi um volume enorme de 6%, isso é muita coisa dentro do Rio de Janeiro, ou seja, vendo que essas cidades serranas, elas têm um total processo de conurbação de pessoas que trabalham, que vivem, pessoas se marcando como seguras, e o que chamou a atenção de positivo foi a velocidade da solidariedade e das mecânicas. Você já tinha 12% hoje de manhã do volume que era gente buscando formas de solidariedade, de água, de doação, que a pessoa às vezes não está sabendo nem como é que vai conseguir entregar, mas é uma mobilização que a gente não pode, a gente que fala tanto do lado ruim das redes, a gente não pode tirar isso como o lado bom mobilizatório da solidariedade, tá? Agora, é impressionante que o assunto tem que se abrir uma janela aqui, e na madrugada, entre 0 e 6 da manhã, foi 35% do que se engajou, do que se falou. Ou seja, quem abriu o telefone hoje, nas primeiras horas, foi impactado com esse assunto no Rio de Janeiro, porque foi o principal assunto da nossa madrugada. E é mórbido esse número de mortos, a nossa dor só aumenta. Quando a gente vai vendo que tem criança, a dor só aumenta, a gente só pensa nas famílias. Ou seja, é o assunto que deixa, digamos, a cidade e as redes enlutadas, onde você fica, às vezes, constrangido de que conseguir demonstrar algum tipo de alegria, porque é um sentimento de luto que ocupam as redes do Rio de Janeiro. Exemplo, o assunto Bolsonaro na Rússia, no Rio de Janeiro, teve uma redução drástica de 83% depois da entrada de Petrópolis, ou seja, saiu do humor, saiu de discutir política, a gente teve algo principal. Isso não foi algo que tenha acontecido nas outras unidades de federação, ou seja, foi algo muito local que pegou pesado. E, Agatha, para terminar, para a gente entender o poder da imprensa internacional, da repercussão, o assunto, é claro que com o volume que o Brasil tem, ele vai ocupar Trending Topic do Twitter, que aconteceu, destacou, e junto vem o quê? Vem a imprensa internacional, que já vinha, literalmente, sabe, a gente fala de o solo está muito cheio, qualquer chuva já vai encher. A imprensa internacional, no final de janeiro, já havia oferecido chuva com enchente, com mais de duas dezenas de mortes de pessoas em São Paulo. Isso vem e acontece no Rio de Janeiro. É natural que essa coisa mórbida
porque são tragédias mundiais causadas por condições climáticas, hoje são assuntos altamente globalizados, ou seja, as imagens que estão correndo, que são imagens pesadas, que você não sabe se é rua ou é rio, o que você vê aquilo é imagem de devastação, isso é, digamos assim, é uma recorrência mundial que hoje o mundo inteiro está olhando para Petrópolis e compreendendo essa tragédia que tem uma quantidade enorme de mortos e que a gente sente tão perto pela empatia com as pessoas que a gente conhece, pela presença de Petrópolis na vida de muitos de nós, pessoas que são de Caxias, sabem como a ida a Petrópolis era quase que um passeio, ou seja, é uma cidade que é quase um pouco um bairro também do Rio de Janeiro, nesse processo conurbatório. Sentiu-se muito, Ágata. A rede, hoje, no Rio de Janeiro, a gente pode dizer sim, é sentimento de luto. O assunto é muito pesado e, repito, eu só vejo crescer o número das vítimas fatais e cada vítima vai trazer uma história que a gente vai ficar doído e vai estar ciente disso, que são vidas, não são números, são pessoas que a gente vai vendo histórias, são crianças, que não dá para a gente não compreender aquele sentimento inicial lá, de tudo que se fala do assunto, é revolta com a recorrência. E, Guto, aí falando de alguns pontos que você trouxe, eu acho que, óbvio, a dimensão da tragédia já fala por si só, então isso já repercutiria nas redes. Só que eu acho que 2 outros fatores contribuem para a gente estar tendo essa mobilização toda também na internet. E aí o fato de que você falou, tem muita gente que trabalha em Petrópolis e mora no Rio, ou ao contrário. E aí eu acho que Petrópolis, por ser uma cidade turística, a gente acaba... Muita gente conhece Petrópolis, tem uma história com Petrópolis ou já ouviu falar de Petrópolis. Então, é uma cidade da região serrana extremamente conhecida e visitada. E aí todo mundo adora o friozinho de Petrópolis. Então, eu acho que quando você fala... quando você vê a Rua Tereza, por exemplo, daquele jeito, ou próximo ao Palácio Quitandinha, todo alagado, lama, você, de alguma forma, relembra alguma memória e aí, enfim, acaba querendo compartilhar. E outra coisa que eu acho que ajudou a mobilizar as redes sociais, as cenas são muito fortes, né? Quando você vê um monte de criança saindo de uma escola cheia de lama, aquilo acaba, por si só, já falando muito. E aí as pessoas querem compartilhar e querem mostrar, olha como tá Petrópolis. Quando você vê que não dá para entender o que é rua, o que é rio, o que é calçada, também é uma imagem muito forte quando você já conhece Petrópolis. Então, eu acho que são 2 fatores que contribuíram bastante para a rede estar completamente mobilizada, né, Pinho? Exato. Sem dúvida, Agatha, concordando com você em gênero, número, nem grau, gênero, número e degrau, como diz a sabedoria popular e precisa. Tá corretíssima a sua análise, né? Guto, eu vi algumas pessoas falando, você trouxe aí um panorama de muita interação nas redes a respeito dessa tragédia, mas eu vi algumas pessoas falando, não tô vendo o mesmo movimento de Pray for Notre Dame, lá de que fizeram diante da tragédia lá do incêndio em Paris, que estamos observando agora em Petrópolis. Talvez hoje, já com um número muito elevado de mortes, nas primeiras horas da chuva, até por conta da dificuldade na comunicação, a gente ainda não tinha noção exata das vítimas, mas nas redes reverberou muito a divulgação das imagens, que eram impressionantes, os vídeos mostrando aquela enxurrada. Apesar de agora você já notar essa quantidade de interação aí bastante volumosa, você chegou a observar também, sempre tem essa parcela, mesmo que mínima, dos chatos da internet, né? Sempre haverá, e eles, eu lhe digo que a gente diz que nunca serão menos que 2%, nunca, mas eles existem. E exatamente aqui, a Cibele me passando aqui por mensagem, foi 1,8 das interações falando, Petrópolis, e agora quando é coisa na Malásia vocês falam. Aí já começa a discutir assunto, e curiosamente, essa pessoa que traz isso, 65% dos engajamentos posteriores, elas questionam a condição a questão de mudança do clima.
só para a gente entender mais ou menos aonde o tipo do hater se mistura com o sentimento da desinformação, para compreender, Pinho. Existe, e curiosamente são 65% que negam aquecimento global, dizendo que, olha, mais uma balela, ou seja, parece uma coisa do troll. Mas uma coisa eu tenho que trazer opinativo, porque é algo que me incomoda há muito tempo, e desde que a gente começou a coluna com o Boixá uma vez fez uma brincadeira e falou, Guto, faz uma previsão aí para verão. Eu falei, alguma autoridade falará. Choveu em 24 horas o que era esperado para 15 dias, para uma semana. A gente trabalha com dados. Então, esse tipo de resposta, ela não pode ser aceita, porque trabalho com dados e com transferência de dados. Eu tenho tudo que trabalhar para não acontecer isso no pico máximo. Ah, mas é impossível. Eu não sei, mas tem que preparar para contingenciamento. Se a gente sabe que em algum momento essa frase já virou bordão, parece bordão de quase que de humor, mas é mórbido, a gente não pode aceitar da autoridade. Desculpa, eu sou apaixonado por clima, coloco que quando me aposentar vou estudar meteorologia. Se hoje trabalho com dados é por paixão climática, sei muito da imprevisibilidade. Mas se a gente vai tendo essa recorrência que a gente tem, não estar preparado para esse tipo de condição, eu acho que a gente podia, não bancar que assim, filosofia do impossível, não, é espelhar no Japão, que tem um gabinete especializado para esse tipo de crise, que sabe que pode vir a ocorrer. Ah, vai ter terremoto? Em algum momento vai ter. Ou seja, não adianta a gente só querer responsabilizar a Defesa Civil. Me parece que algumas áreas de encosta, que a gente sabe que haverá problema, necessitam um tipo de formação e já sabe, olha, isso aqui é preparado para a tragédia. Se não acontecer, é ótimo. Se um governante... Eu só queria entender quem seria o governante que teria coragem de preparar um gabinete que talvez não fosse utilizado durante 4 anos, mas fala assim, eu preparei, ou seja, mas pela recorrência, eu acho que vai ser utilizado, ou seja, Pinho, assim, Ágata e ouvintes, um país como o Japão, que é acometido por tragédias o tempo inteiro, coloca uma visão dessa forma específica. Me parece que chuvas nas encostas, como a gente convive, eu acho que já estava mais do que na hora da gente pensar alguma coisa, além de só querer responsabilizar a Defesa Civil e os órgãos que existem. Eu acho que demanda um tipo de inteligência para concentrar dados, para concentrar ações. Desculpa que a empolgação negativa, mas é que um assunto que 35% da madrugada dominou na cidade do Rio de Janeiro, é para a gente sentir que não dá para a gente vir daqui a 1 ano e estar voltando a falar disso de novo daqui a 2 anos. É muito duro a gente ficar lidando com isso, sabendo que precisa ser feito algo, entendeu? O Pinho, Ágata, novamente, aí, desculpa o coração aqui, porque é coração apertado por pessoas, por preocupação, por procurar amigos que não estavam marcados seguros, ou seja, foi algo que para mim foi pesado. E eu divido aqui com vocês um pouco esse peso, a compreensão, com abraço para cada família que está nesse momento aí difícil, não só com as perdas de vida, com as perdas materiais, com as reconstruções que uma chuva dessa causa, que são tragédias. O que a gente viu de imagem foi muito pesado. Não há o que se desculpar, Guto. Afinal, quarta-feira você também tem espaço aqui garantido no jornal Band News Rio, primeira edição. E isso que você falou é muito importante. Assina embaixo. Enquanto sociedade, precisamos refletir também. A gente que mora em grandes cidades, talvez um dos maiores impactos da nossa parte, e eu não estou falando da nossa, querendo dizer que todos os ouvintes que estão sintonizados agora tenham culpa nisso, mas da nossa enquanto sociedade mesmo. Vai ter sempre quem faz o bem e quem faz o mal, mas suprimir vegetação, contribuir com o desmatamento, cada vez mais a gente tornando a cidade cinza e acabando com o verde, isso também é um fator que colabora negativamente para, em épocas de grande chuva, você ter aí essas tragédias. Ocupar irregularmente áreas que você sabe que são de risco, isso também vai contribuir negativamente, vai ser um fator potencial de risco para quando acontecer uma enchente, um temporal desse,
você tem um deslizamento com vítimas, você tornar aquele solo mais instável. Então, enquanto sociedade, exercitar também a nossa cidadania de buscar sempre caminhar no rumo certo e de ser vigilante também. Votar direitinho e cobrar o vereador que você elegeu, o deputado, para não reduzir o orçamento destinado à prevenção de enchente, ao gerenciamento de crise nesses aspectos. É por aí também. Guto Graça volta na quarta-feira que vem aqui no Jornal Band News Rio, primeira edição, ou em qualquer edição extraordinária. Guto. Beijo, Guto. Gente, beijo, abraço, beijo no coração, um beijo para cada pessoa que estiver sentindo, sendo impactado, porque, repito, é um placar que a gente só vê que vai aumentar de número de vítimas e o assunto está pesado, ou seja, é dividir um pouco aqui, repito, desculpa ser pesado dessa forma, mas as redes hoje estão no Rio de Janeiro meio que de luto, a gente tem que dividir um pouco isso, na alegria e na dor a gente tem que passar um pouco isso. Tá? Beijo pra vocês aí, gente. Guto Graça no nosso site também, Band News FM Rio.